Boa noite, então, né? Novamente. Pessoal, então, nossa aula de hoje, né, é uma aula a partir da nossa primeira aula, que foi sobre a metodologia de jogos. A metodologia de hoje é a metodologia de resolução de problemas, né? E aí eu pergunto para vocês já utilizaram, já conhecem essa metodologia? Qual a interação que vocês tiveram? Que interpretação que vocês têm de dizer assim, olha, hoje eu trabalhei na minha aula com resolução de problemas. O que isso significa? Alguém quer falar ou quer escrever no chat? Fiquem à vontade. Ninguém? Gente, não tem certo e não tem errado, tá? Eu quero ouvir vocês, assim, qual a interpretação, como que vocês já usaram ou nunca usaram, não conhecem? Assim, eu nunca usei, né? Eu estava lendo o material disponibilizado e vi aquela live que fizeram as professoras, né? E elas tocou num assunto bem interessante, que é partir do problema para que os alunos possam pensar e resolvê-los, né? Eu nunca utilizei, não, mas estava pensando, aqui nós estamos em greve, né? Os professores aqui estão em greve, tem uma assembleia amanhã, mas eu já estava planejando quando voltar a usar. Aí depois eu falo como foi. Muito bem, interessante, Luiz Alberto. E aí, daqui a pouco, tu pode até começar a pensar em desenvolver algo pensando no teu TCC, né, no final do curso. Então, tem que ir já aproveitando as ideias e pensando aí. Bem, vocês vão ver hoje, né, a partir da minha fala e depois também do que vocês forem estudando, que a metodologia de resolução de problemas, né, a partir do que a gente tem da professora Onushiki, da professora Levato, elas têm uma certa linha, né, de raciocínio, obviamente, que vai dizer, olha, é isto aqui, né? Isso é a resolução de problemas na concepção dessas autoras e que eu também sigo. A gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai lá, trabalha na nossa aula, sei lá, o conteúdo de frações e passa lá uma lista de problemas, né? Então, isso não é o problema que as autoras nos trazem aqui, tá? E a gente vai estudando isso, o que é essa metodologia. Quando eu trabalho nesse sentido, em fazer uma lista com problemas, né? Que a gente muitas vezes chama de problemas, eu estou daqui a pouco trabalhando com exercícios, com atividades, né? Daqui a pouco podem ser sim contextualizados, mas não necessariamente estão aqui caracterizando a metodologia de resolução de problemas, tá? Então, vamos ter este cuidado e para isso, né? A gente vai começar, e hoje a minha ideia, né? Se vocês viram lá a mensagem, espero que vocês estejam com uma folha de ofício em mãos, né? Eu pedi uma folha de ofício, mas se não é uma folha de ofício, pegue uma folha de caderno aí, porque a gente vai ter um primeiro problema para resolver, tá? Então, deixa eu colocar aqui os slides. Janela. Acho que eu não vou mais ver vocês, deixa eu ver aqui. Tá. Vocês estão conseguindo ver bem ou eu posso aumentar? Qualquer coisa vocês me chamam ali no via. Podem ligar o microfone, tá? E eu vou colocar aqui maior, eu acho, para vocês verem, tá? Ou se daqui a pouco não estiver passando ou algo do tipo, vocês me avisem, certo? Então, vamos começar aqui com essa metodologia de resolução de problemas, tá? Então, a ideia, antes de iniciar aqui qualquer coisa, é que a gente trabalhe com o problema dos cilindros, tá? E eu vou pedir, então, e vou dar um tempo para vocês, para que vocês peguem a folha de ofício
né, que vocês têm aí, ou uma folha de caderno, e que a partir dessa folha, vocês peguem esta folha e construam, né, enrolem esse papel e façam um cilindro. Fizeram? Conseguiram fazer, pessoal? Olha só, qual que é a ideia aqui, né? Deixa eu colocar de novo no maior. E por que eu pergunto qual cilindro que tem o maior volume? Quando eu peço para vocês desenvolverem isso, deixa eu pegar uma folha aqui. Uma folha de rascunho. Se eu tenho uma folha, né, e eu penso em construir um cilindro, eu tenho duas possibilidades. Concordam comigo? Eu posso construir um cilindro, né, usando a nossa, vamos chamar aqui de base, né? Tem um retângulo aqui, né? Vamos pensar na nossa base e eu posso simplesmente enrolar nesse sentido. Eu vou ter um cilindro assim, né? Perceba que ele vai ter um certo tamanho de altura, né? E um determinado tamanho de diâmetro, certo? De diâmetro, ou podemos ainda chamar isso aqui do que? Comprimento da circunferência, né? Um determinado diâmetro aqui. O que é o diâmetro? Quando eu tenho um círculo, né? Que aqui, se eu tivesse fechado, meu cilindro teria um círculo, né? Essa minha folha aqui estava dobrada, não está muito legal. Deixa eu pegar outra. Eu tenho um cilindro neste formato. Qual é a outra opção que eu tenho? Eu tenho a opção também de pensar num cilindro, mas ao invés de deixar a folha assim, deixar a folha desta forma aqui. Eu vou ter um cilindro que, com relação ao outro cilindro, ele é mais alto, né? E, obviamente, tem aqui um comprimento de circunferência, né? Da base aqui do nosso cilindro menor. Certo? Tranquilo isso? E aí eu pergunto para vocês, qual desses cilindros que tem um volume maior? Alguém quer responder? Alguém pensou sobre? Pensando que é a mesma folha, né, a mesma área, eu diria que são iguais. O volume são iguais. Porque, por exemplo, de um lado você diminui a base, né, o diâmetro, porém o lado continua, você tem uma altura maior. Então, a área da base vezes a altura. Do outro, você diminui a área a lateral, a altura, porém você vai ter um maior o diâmetro. Então, acho que compensava como é a mesma área a folha.
Ou vai ter que pegar uma Ok? régua e medir a circunferência e calcular? Meninas, o que vocês me dizem? Mas isso, de certa forma, né, Luiz Alberto, tu tá achando, tu não calculou, tu calculou. Eu acho, eu estou julgando porque a folha é a mesma área, você não mudou a área da folha, continua a mesma Perfeito. Tu área. tá partindo, vamos dizer assim, de um conhecimento, considerando que se eu tenho a mesma área, indiferente da forma que eu organizar aqui, né, a minha folha, eu terei o mesmo volume de um cilindro, se eu parar para pensar, certo? Sim. Ok. A Ilga diz a mesma coisa, né? Como eles são feitos com a mesma folha, talvez o volume seja igual. O que vocês acham de nós calcular isso, de eu dar um tempo para vocês pensarem? Concordam? Para a gente saber, ou como vocês pensariam em resolver isso? Vamos fazer o seguinte, olha só. A gente tem aqui, e eu vou usar essas medidas aqui, pessoal. Essas aqui serão as medidas que a gente vai utilizar, tá? Vou deixar aí uns 5 minutinhos para vocês calcularem. Calcular o volume do cilindro 1 e do cilindro 2, né? De que forma vocês vão fazer isso, não sei, mas vou deixar aí 5 minutos para vocês pensarem, para a gente ter algum cálculo, né? Alguma ideia, alguma coisa para saber. Será que se eu tenho essa folha, né? Uma folha de mesma área, né? Porque eu tenho aqui 20 por 30. Se eu pensar aqui nessa altura, ou aqui, né? Pensar no volume. É o mesmo volume esses dois cilindros? Eles têm o mesmo volume? Então, 5 minutinhos aí. É, vai dar a mesma coisa não. E por que não, Luiz Alberto? É porque o raio vai interferir, né?
Então, o primeiro vai dar 1.000, vai dar 400 vezes 30, 12.000. E o outro 900 vezes 30, 1.800. 18.000. Qual que é tem maior volume, então? O cilindro 1 ou o cilindro 2? Cilindro 2. Meninas, chegaram na mesma questão? Eu não tô vendo o chat, tá? Olha só, então, como que tu pensou não, né? Nós, enquanto professores de matemática aí, a gente olha, né? E de certa forma vai vir a questão de resolver usando a fórmula rapidamente. Então, tu vai lá e vai calcular o volume do cilindro. Qual é a fórmula do volume do cilindro que você utilizou, Luiz Alberto? πr ao quadrado vezes a altura. Que é basicamente a área do círculo, né? Que é a base desse cilindro, vezes a altura. Tá? Essa é a fórmula que a gente tem para calcular volume de sólidos geométricos, né? Que possuem, então, a base e a altura, aliás, a base igual, né? Que são ou os prismas, os paralelepípedos reto-retângulos, né? O meu volume vai ser sempre dado pela multiplicação da área da base vezes a altura, certo? Então, além de matemática, além de utilizar a ideia desta fórmula, Luiz Alberto e as meninas, eu não sei se são da matemática mesmo, ou se daqui a pouco são pedagogas, tá? Como que eu poderia, e se é que eu poderia, por exemplo, propor uma atividade, assim, um problema desses, para os estudantes, e como que eles poderiam resolver, por exemplo, se eles não soubessem ainda a fórmula, vamos pensar assim, ou como calcular o volume de um cilindro. Alguma ideia? Poderia sugerir, no caso aí, como tem se tivesse a folha em mãos, fazer uma montagem e colocar objetos dentro para completar. Para ver qual cabia a mesma quantidade de objetos iguais ou não. Então, a sugestão, tá? E inclusive é desse livro aqui, tá? Que é o livro Resolução de Problemas, Teoria e Prática, que é o livro que está lá, um trecho dele, né? Na nossa disciplina, que é o livro da professora Nuchik, né? Que é a grande estudiosa, a professora Norma Levato, né? São as duas grandes estudiosas da resolução de problemas e outras autoras aqui que ajudaram a organizar este livro, tá? Então, baseado no que elas trazem da resolução de problemas, e este problema dos cilindros está aqui nesse livro, essa é uma das possibilidades, né? Pensar, então, esse cilindro um dentro do outro, né? Olhando, então, a resolução com um material manipulativo. Então, seria isso que o Luiz Alberto trouxe. Eu tenho 2 cilindros, né? Um que eu fiz usando a medida da base, vamos pensar assim, né? E o outro cilindro, um pouquinho menor aqui, mas só para mostrar para vocês, é colocar um dentro do outro, certo? E fazer esse movimento de, por exemplo, pegar feijões, ou arroz, né? Coisas mais fáceis. Colocar fita, né? Nesses cilindros. E coloco os feijões, por exemplo, dentro desse aqui mais alto. Quando eu tirar os feijões, eu vou ver o quê? Que não vai ficar aqui cheio, né? Vai ficar mais para baixo. Então, eu já chego à conclusão que o volume desse cilindro aqui, ele é maior, né? Então, com um material manipulativo, é possível saber qual tem maior volume e qual tem menor volume. E, ao mesmo tempo, daqui a pouco trabalhando isso com alunos lá dos anos iniciais ou
mais do início do ensino fundamental, né, dos anos finais, eu consigo sim já mostrar, né, que eles interpretem, vão compreendendo o que é o cálculo de um volume, né, ou ainda a capacidade, podemos entrar nisso aos poucos, tá? Então, aqui eu trago, né, a questão do que foi feito, do que é sugerido pelo livro enquanto um material manipulativo, e aí se chega à conclusão que o cilindro 2, né, que é o mais gordinho, vamos pensar assim, ele vai ter um volume maior do que o cilindro 1. Percebam, então, que eu tenho um sólido geométrico, né, pensado aí com uma mesma área na sua área lateral, né, porque a área lateral do cilindro, e isso não me dá um volume igual, né? E aí a gente pode discutir várias coisas, como, por exemplo, o que é que está interferindo para mim não ter o mesmo volume nesses dois cilindros, né? E aí o Luiz Alberto já trouxe. Aqui a gente tem o cálculo, né? Pensando na fórmula do volume, então, o volume do cilindro 1 e o volume do cilindro 2. A gente chega aí à conclusão, usando uma aproximação para o π de 3,14, que nós teríamos, então, né, o volume 1 tem um volume de 952,5 centímetros cúbicos, enquanto que o volume 2 vai possuir um volume de 1.434,8 centímetros cúbicos, né? E percebam que não é uma diferença pequena, né? É uma diferença razoável. E aí eu pergunto, o que é que faz, né, ter esta diferença tão grande? Antes o Luiz Alberto já comentou. Quem é o responsável, né, por essa diferença no tamanho do volume? A diferença de área de base. A área da base, né, que na verdade está envolvida aí a questão do raio, principalmente, né, por ele ser elevado ao quadrado. Então, a gente tem nessa questão um diferencial bem importante para esse aumento, né, bem expressivo, podemos dizer, do nosso volume. Então, aqui, utilizando o cálculo, né, matemático, em que eu vejo a partir dos cálculos dos volumes de ambos os cilindros, né, qual que é maior, e ainda o livro sugere, né, aqui a possibilidade aqui da gente pensar numa forma de generalização, né, pensando aí nesses dois volumes, certo? A partir de uma generalização, trazendo o volume de um, volume do outro, e fazendo cálculos até mostrar, né, que a gente teria, então, que o volume do cilindro 1, no caso, ou aqui do A, ele é menor do que o volume do cilindro 2, ou do volume do B, a partir desta explicação, certo? Então, a gente tem aqui que, apesar de construir dois cilindros com a mesma área lateral, né, a gente vai ter aí uma diferença por conta das áreas da base. Certo? E aí, quero conversar com vocês um pouquinho. O que vocês acharam desse problema? Tô vendo que o pessoal chegou aí, o Cassiano, o Renato, boa noite, gente. Tem mais gente, eu acho que chegou. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Começamos aí procurando resolver um problema, tá? Já que o nosso tema hoje é resolução de problemas. Como vocês levariam esse problema para a sala de aula? Vocês levariam, primeira pergunta? O que faz vocês pensarem esse problema? Eu achei interessante para eles poderem ter a percepção de quantidade, né? Maior, menor. Nem tudo que só porque é maior vai caber mais coisas, e nem tudo só porque é menor vai caber menos coisas. Então,
é uma boa para eles poderem colocar a cabeça um pouco para quebrar, né? Eu estava lendo um livro e nele tinha tratando sobre essa perspectiva, né, de abordagem da resolução de problemas. Aí uma ideia que a autora deu foi tipo um jogo que tem, que é se você movimenta os carrinhos para poder tirar um da garagem, entende? Tipo o carrinho amarelo. Então, ela te perguntou como você faria para fazer isso. Aí alguns alunos foram respondendo, né, escrevendo como faria, outros colocou em linguagem matemática, outros em linguagem escrita. Então, ali fez com que eles pensassem, são todos tantos movimentos para certo carrinho, um movimento para o outro, aí sim você consegue tirar. Então, é uma boa maneira de obrigar eles a pensarem, não só copiarem e gravarem, né? Muito bem. E tu sabe que falando agora, Luiz Alberto, me lembrou, né? Porque quando eu pensei a disciplina, percebam que ela está uma metodologia encadeada na outra, né? A professora Regina Célia Grando, quando ela fala sobre a metodologia de jogos, né? Ela trabalha muito a questão de jogos, pensando nos jogos enquanto um recurso, né? Vamos pensar assim, usar essa palavra, como também para resolver problemas, né? Fazer os alunos irem resolvendo problemas aos poucos, né? No decorrer do jogo, para conseguir ganhar o jogo. Então, a gente também tem isso que nós temos dentro do próprio jogo, que a questão da resolução de problemas vai aparecendo, né? E isso tudo acaba estando interligado, né? Quando a gente pensa numa atividade em que eu vou induzir o aluno a ir resolvendo pequenos passos, né? Dando pequenos passos para chegar a alguma coisa ao final, né? No caso aqui, a ideia seria, então, de construir, né? Daqui a pouco, a própria... pensar a fórmula, como calcular o volume de um cilindro se a gente ainda não sabe, né? Se de preferência não foi um conteúdo estudado. Como chegar nessa percepção? Então, daqui a pouco, primeiro fazendo usando material manipulativo, né? Seja colocando feijões dentro do cilindro para ver o que acontece, e ainda num segundo momento, daqui a pouco, chegando até a construção, a percepção de entender qual seria a fórmula para se utilizar para construir, para determinar o volume de um cilindro. Tá? Então, é nesse sentido que a gente pensa aqui, que eu trago esse problema para vocês também pensarem, certo? Então, ele é um problema que ele vai poder ser utilizado em diferentes níveis, né? Percebam que não tem, assim, um nível único, tá? Recomenda-se utilizar esse tipo de problema com o ensino médio, né? Já que é o momento que eles vão estudar a questão dos volumes do cilindro, principalmente, tá? E também na própria licenciatura em matemática, né? Para fazer os professores aí que estão em formação compreenderem, pensarem nesse problema. Então, por isso que eu trouxe para vocês, inclusive por abordar, né, a questão da geometria, também é muito importante a gente pensar sobre isso. Na sequência, eu vou trazer um outro problema para vocês, tá? E aí depois a gente vai discutir um pouquinho sobre essa metodologia, que é a metodologia de resolução de problemas. O próximo problema é um problema que talvez vocês já conheçam, tá? Que é o problema dos 35 camelos, né? Ele é um problema trazido no livro O Homem que Calculava. Vocês já conhecem o livro? E o que diz o problema, né? Dos problemas, né? Uma das lendas dentro do livro, que é um ótimo livro, inclusive. O Beremiz, que é o homem que calculava, e o seu colega de jornada encontraram 3 homens, então, que discutiam acaloradamente ao pé de um lote de camelos. Por entre pragas e impropérios, gritavam furiosos: "Não pode ser, isto é um roubo, não aceito." O inteligente Beremiz, então, procurou informar-se do que se tratava, né? Qual era o problema aí que eles tinham para resolver. E aí nós temos o problema, pessoal. "Somos irmãos", esclareceu o mais velho.
e recebemos como herança esses 35 camelos. Segundo vontade de nosso pai, devo receber a metade, o meu irmão Hamed uma terça parte e o mais moço, o Arim, deve receber apenas a 9ª parte do lote de camelos. Contudo, não sabemos como realizar a partilha, visto que a mesma não é exata. E aí? Como resolver esse problema? Alguém conhece o problema? Vou deixar vocês pensarem uns 3 minutinhos, tá? Esse eu só vi na graduação. Tem tempo, viu, mulher? Mas eu acho que mexe com MMC, alguma coisa que... Vamos ver se tem mais alguém. A Danilza está digitando. Vamos aguardar o que ela me diz. Então, esse é um problema diferente, né, gente? E eu trago esse problema para a gente pensar, e isso é muito importante quando a gente está trabalhando com problemas. Primeiro, né? Quando propomos problemas, não necessariamente vai haver uma única resposta, né? Isso é um ponto importante, não que seja o caso aqui. Mas, além disso, a gente tem que estar preparado para diferentes formas possíveis de resolver. Então, vocês trouxeram aqui que seria por frações, e realmente é isso que a gente pensa, porque se são 35 camelos, não tem como se dividir, né? Não vai dar números inteiros, eles têm um problema e daqui a pouco teríamos que pensar em frações. Só que o grande problema é, não tem como cortar um camelo no meio, né? No caso aqui, eles não queriam a carne do camelo, eles precisam dos camelos, pensando aí na vida deles, no sentido de locomoção, né? Então, isso é muito importante da gente pensar. Eu não tenho como fracionar o camelo. Então, né, aí o Beremis, né, que é o grande homem que calculava, muito inteligente, muito esperto, ele vai se propor a resolver esse problema, né? E aí como é que ele resolve o problema? De uma maneira muito simples, né? Mas aí que está a inteligência dele para conseguir compreender. O que ele faz então? É muito simples.
encarrego-me de realizar com justiça a divisão, se me permitirem que eu junte aos 35 camelos da herança este belo animal, pertencente a meu amigo de jornada que nos trouxe até aqui. E assim foi feito. Agora, disse Beremiz, de posse dos 36 camelos, farei a divisão exata. Então, voltando aqui, gente. Se eu pegar este mesmo problema, só que agora com 36 camelos, o que acontece? O mais velho, quanto que ele vai receber? Ele vai dar 18, 12 e 6. 18, 12 e 4. E 4. E 4, que é a nona parte, né? Nona parte de 36. E quanto que dá essa soma? 18 com 12 e com 4. Vai dar 34. Vai sobrar um camelo de volta. E aí, né? São 34 camelos que ele precisa, né? Para fazer essa divisão. E percebam, então, que sobra o camelo do amigo, sobra, e mais um para ele. Né? Então, o Beremiz resolve o problema deles e ainda ganha de pagamento um camelo que foi sobrado. Foi malandro. Né? O Beremiz, né, o homem que calculava, e tinha essa inteligência, né, na matemática, mas eu trago isso para a gente pensar mesmo, né, enquanto professor de matemática, que daqui a pouco a gente vai ter resoluções de nosso estudante que são diferentes da que a gente pensa. E que isso vai acontecer, tomara que aconteça, eu diria, né? E da gente sempre olhar para esse tipo de resolução de forma a compreender, né? Ver se existe realmente uma lógica, se está correto, e sem deixar de olhar para esse tipo de resolução diferenciada, tá? Muito bem. Então, a partir desse início, desses nossos dois problemas aí para a gente pensar, eu vou trazer um pouquinho, né, sobre o livro, né? O primeiro capítulo aí que as autoras vão falar mais sobre uma questão de como que surge, né? Qual é a abordagem histórica que a gente tem da resolução de problemas. Então, ele é um movimento que se inicia na primeira metade do século XX, então percebam que é recente, né? E, para além da resolução de problemas, ela pressupõe aulas de matemática com alunos e professores envolvidos em comunidades de aprendizagem com o objetivo de uma aprendizagem mais significativa. Então, a resolução de problemas, ela vem, né, nessa perspectiva de mudança, né, de trazer um olhar diferente do que era trabalhado daquele professor tradicional, que passava só exercícios para os alunos. Né? Então, é nesse sentido que a gente vem aí com essa modificação. A resolução de problemas, ela vai se constituir como uma teoria nos Estados Unidos, tá? E essa grande mudança, né, ela vem a partir do século XIX para o XX, em que existia a predominância da teoria da disciplina mental, entendendo que a tarefa da escola era desenvolver as faculdades ou capacidades nos alunos. Então, a percepção, a memória, a imaginação. Nesse sentido, então, a sociedade, ali no início do século XX, ela está sendo modificada, né? Então, de uma sociedade que era agrária para uma sociedade industrial e que exigia-se, então, saber matemática para resolver algumas coisas dentro dessa nova sociedade industrial que a gente estava entrando. Então, o Thorndike e o Woodford elaboraram um estudo trazendo elementos que contradiziam, então, essa teoria e desenvolvendo uma nova teoria, o conexionismo. Tá? O conexionismo ele se baseava em, basicamente, 3 passos. A lei do efeito, a lei da prontidão ou da maturidade específica e a lei do exercício ou repetição. Tá? Então, é a partir de tudo isso que a gente vai ter este novo movimento, né, que é da resolução de problemas. No Brasil, em 1936, a gente já tinha que os problemas eles deveriam ser pensados para fazer sentido para a vida real. Tem um errinho ali.
Então, e o problema tem muito essa característica, né, de não poder ser algo muito abstrato que parece que não é problema, porque ele tem que ser algo da vida real, mas não é isso, né? A concepção de problema que a gente tem e que as autoras vão colocar não necessariamente precisa ser algo da vida real, né? É importante, sim, mas se eu conseguir desenvolver conteúdos matemáticos a partir de problemas da vida real, melhor ainda, tá? Então, aqui a gente tem esse livro, né, A Nova Metodologia da Aritmética, que vem em 1936 e trazia muito isso, problemas que deviam, então, ser da vida real, tá? Na sequência, né, o grande nome, quando a gente fala em resolução de problemas, é o George Polya, tá? O George Polya, então, nos Estados Unidos, na metade da década de 30 até o final da década de 40, a ênfase no ensino da matemática era sobre os processos de aprendizagem, e não somente nos produtos. Isso tudo era permeado pela teoria significativa. E é nesse contexto, então, né? Então, percebam, lá pela década de 30, 40, que o George Polya, ele propõe a resolução de problemas, tá? E é aí que ela começa a se constituir como uma teoria. E o grande livro, né, o importante livro que ele traz é esse livro que diz o seguinte: A Arte de Resolver Problemas. Só que percebam no que constituía, o que era essa arte de resolver problemas. Então, o Polya se destaca em 1942 como uma autoridade na resolução de problemas, tá? Nós temos a primeira edição do livro, porém, no que consistia? Ele dizia que qualquer problema, né, era possível, então, resolver a partir de 4 fases que deviam ser executadas. Então, a primeira delas, compreender o problema. A segunda delas, estabelecer um plano. Terceira, executar o plano, então, para resolver esse problema. E o quarto passo, de examinar a solução obtida, tá? Esses 4 passos, então, eram os passos, né, ou as fases que faziam, então, com que se resolvesse qualquer problema. E aí, por isso, se a gente parar para pensar no título do livro, A Arte de Resolver Problemas. Ao mesmo tempo, né, a gente tinha também a proposição de outros livros voltados ao professor para promover uma aula de matemática mais significativa, né? No final de 60, a resolução de problemas que ganha força, e é em 1972 que o Polya foi convidado, então, para participar do Congresso Internacional de Matemática, tá? E que ele coloca, então, a importância da resolução de problemas para que ela fosse considerada, pensada aí como uma estratégia para ensinar matemática, certo? Muito bem. Neste mesmo tempo, como é que estava acontecendo a pesquisa e o currículo com essa questão da resolução de problemas, né? Porque as coisas vão acontecendo em termos de pesquisadores, né? E elas vão chegar lá no nosso currículo das nossas escolas. Por que hoje a gente tem uma BNCC que vai trazer lá a importância dos jogos, a importância de trabalhar com a modelagem matemática, com as tecnologias, entre outras coisas? É porque vem todo um movimento de estudo, de pesquisa, que vai trazendo aí teses, dissertações, livros, né, artigos, que vão nos dizendo a importância de trabalhar com essas metodologias. E aí, a BNCC, né, como um importante documento orientador da educação brasileira, vai nos dizer, olha, precisamos, é importante trabalhar com isso. Então, o currículo dos Estados Unidos, ele foi influenciado, né, pelo movimento da matemática moderna, que a gente já falou sobre ele, de meados da década de 50 até 1970, e ele volta para a teoria conexionista por um despreparo dos professores em geral, né? Então, e por essa questão do movimento da matemática moderna. Porém,
percebe-se que os estudantes ainda estavam com problemas de aprendizagem, né? E é neste movimento, né, dentro desse cenário, que a resolução de problemas, então, ela vai ganhar um espaço nos currículos, né? Peraí, se a gente está com problemas, os nossos alunos estão com baixa aprendizagem, precisamos fazer algo, né? E a resolução de problemas entra, então, né, em 1980, o Agenda para Ação, que foi um importante documento dos Estados Unidos, ele vai propor a resolução de problemas como um foco, né, para ser pensada dentro da matemática. Ainda, gente, tem um pequeno detalhe, né? Por mais que ele foi trazido no documento, existiu, né, uma certa farsa por trás disso tudo, tá? Por quê? Porque existiam livros-texto que, apesar de ter toda uma orientação de currículo, né, para fazer esta mudança, esses livros-texto, eles continuaram iguais na prática, tá? Então, isso é trazido neste livro aqui, né, pelas autoras. Outro documento, então, que vai trazer mais ainda sobre a questão da resolução de problemas é o Standards 2000, né, que traz orientações para o professor como importante para a implantação, sistematização e divulgação da resolução de problemas no currículo escolar americano e no mundo inteiro, tá? Então, percebam que lá em 80 já teve uma entrada da resolução de problemas, mas em 2000 ela novamente, né, é trazida dentro do currículo americano, certo? Gente, alguma pergunta até aqui? Alguma questão que vocês queiram trazer? Só trazendo um pouquinho do histórico, né, da resolução de problemas. Deixa eu sair aqui, ver se está tudo certo. Eu vi que o Zan chegou, vi que o pessoal foi chegando aí, sejam bem-vindos, tá? Eu acabo estando lá no PowerPoint e não consigo ver vocês aqui, tá? Então, para a gente pensar mais um pouquinho, tá? Temos agora, né, que as autoras, então, a Onushiki e a Levato, elas vão dizer que é a partir dos Standards 2000 que se passa a ter uma metodologia de ensino e aprendizagem através da resolução de problemas, tá? E a gente logo vai ver o que significa esse através. Só que antes disso, vocês têm aí mais um problema para resolver, tá? Também de volume, certo? Vou deixar para vocês aí mais 5 minutinhos para vocês pensarem nesse probleminha aqui. Problema da piscina, tá? Um engenheiro vai projetar uma piscina em forma de paralelepípedo reto-retângulo, cujas medidas internas são em metros expressas por x, 20 menos x e 2. Qual que é o maior volume que esta piscina poderá ter? Vou marcar aqui 5 minutos para vocês pensarem, resolverem. Para nós está aparecendo no slide anterior, professor. Sério? E agora? Apareceu o problema da piscina? A gente tá vendo ele na lateral ali, mas não dá para enxergar direito, né? A gente tá vendo aqui. Agora sim. Ah, agora vocês estão vendo grande? Ocupa a tela inteira ou não? Não, para nós a gente vê a tela do PowerPoint. Tá, e se eu faço isso? Vocês não verem ele maior? Eu acho que para ver maior tinha que ser modo de apresentação, não? Pois é, mas aqui eu estou no modo de apresentação. Ah, não, para a gente não. Para a gente aparece sua câmera aí em cima. Não, mas dá para enxergar, tranquilo. Tá, mas deixa eu ver água. Então eu vou ficar só nessa tela aqui, porque eu fiquei falando, passando slides
E vocês não estavam vendo, então. Só eu estava vendo. E aí, pessoal? Saiu alguma coisa? Precisam de mais tempo? O Danilo diz que tem 720 metros cúbicos. Esse é o maior volume que a piscina poderá ter. Mais alguém encontrou esse valor?
Como que o Danilo fez? Quiser abrir o teu microfone, Danilo. Esse vai ser o volume máximo, ok? Luiz Alberto, pode falar. Não, é que eu pensei aqui, né? X só pode atingir no máximo 19. Por quê? Porque se colocar x igual a 20, vai zerar, né? Então não tem comprimento zerado. Ok, muito bem. O que mais? Então seria 19, 1 vezes 19 daria 38 metros, 38 cúbicos. 38 metros cúbicos. De 38 que tu colocou para o Danilo 720 metros cúbicos, tem uma diferença, né? É porque se o x não pode assumir valor negativo, então o máximo que ele pode chegar ali é 19, né? Mas aí a pergunta é, será que o x esse é o maior valor que ele pode assumir, correto? Mas será que o fato do x ser 19, que é o maior valor que ele pode assumir, vai nos dar o maior volume da piscina? Não, vai variar, né? Que ele pode assumir outros valores também. Não pode passar de 19, mas pode ser menor que 19. E não fala nada que x também tem que ser um número inteiro, né? Ou fala? Isso. Poderia ser 19,5, por exemplo. Mas quanto mais o x se aproximar do 20, vai diminuir mais o volume, porque ele vai se aproximar de ter um lado que seja 1 metro. Que aí já caiu em limites. Quanto mais ele se aproximar de 20, mais vai diminuir a área total. Aí já foi parando por limites. Tu chegou em que resposta, Cassiano? O que seria mais aproximado seria fosse o x com o valor de 9,9, que daí daria um com 10,5 e outro 9,9, daria quase 100. Então seria praticamente 200 metros cúbicos. Tá, que são as maiores medidas de lado, no caso, isso? Que consequentemente vai ter um maior volume. Sim, o maior seria se fosse 10, mas dela não seria um paralelepípedo, né? Seria um quadrado. O Danilo disse aqui que o produto das medidas internas resulta em uma equação do segundo grau. Vocês concordam? Sim, o volume dela vai ser 40x menos 2x ao quadrado. Todo mundo concorda? Danilo, como é que tu fez? Consegue ligar o microfone para chegar nos 720? Ou se quiser escrever ali no chat também. Estou curiosa com esse resultado. Eu acho que 720 não tem como mudar. Como que tu encontrou, Danilo, 720? E ainda, né? Mais alguém tem alguma coisa diferente do que o Cassiano trouxe? Ou pensou de forma similar? Vamos só aguardar o Danilo e a Danilza. Primeiro eu calculei os vértices da parábola. Na verdade, né, pessoal, enquanto os colegas vão colocando ali, a gente tem aqui
um problema, né, que está envolvendo a questão da maximização, né? Possivelmente, quando vocês estudaram lá no cálculo 2, provavelmente, no curso, a gente trabalhou com a ideia de derivadas, lembra? Questão de volume máximo, volume mínimo, área máxima, área mínima, né? Que são problemas de otimização. E esse aqui também não deixa de ser um problema de otimização, só que ele vai cair, né? Como vocês já falaram ali, uma equação, ou melhor, uma função do segundo grau, né? Por que é uma função? Porque eu estou trabalhando aí com variáveis, né? O meu volume vai depender dos valores que o x assumir, certo? Então, dependendo do valor do x, eu vou ter um valor para o volume. Então, o x varia, né? E o meu volume também varia. Então, por isso que eu não vou falar aqui que é uma equação, mas sim é uma função, né? Estamos trabalhando com variáveis. Então, nesse sentido, a Danilza colocou que eu também achei que fosse por equação por causa da fórmula do volume, mas não consegui desenvolver. Então, né, o raciocínio que vocês trouxeram está certo, da mesma forma que o raciocínio que o Cassiano trouxe também, né? Percebam, tá? Tranquilo, Danilo, que é o quadrado. A gente, quando tem, né, as três medidas aqui, eu tenho o x, o 20 menos x e o 2, né, se eu estou falando de volume, o volume, percebam, para mim calcular volume, né, mesma ideia do que a gente utilizou lá para o cilindro, né, a gente vai multiplicar o volume, a área da base vezes a altura. Então, aqui tanto faz o que eu penso como área da base ou o que eu penso enquanto altura, né, a questão das nossas medidas aqui, porque eu estou falando que eu tenho um paralelepípedo reto retângulo. Então, nesse caso, observem que nós vamos ter, na verdade, o volume, né, que é dado, então, pela multiplicação das três medidas ali do nosso paralelepípedo, que vai ser dado por x, que multiplica 20 menos x, vezes 2. E nós chegamos, então, né, numa... no caso ali é uma equação, né, mas que na real é uma função para a gente pensar, que o volume ele é dado a partir de menos 2 vezes o x ao quadrado mais 40x, né? Lembrando aqui que o x é a medida do lado, né? Dos lados, no caso, mas que a gente não sabe quanto vale. Então, qual será o maior volume? Quando eu penso nisso, gente, eu tenho uma função do segundo grau. Essa função do segundo grau, de que forma que ela vai ser resolvida, né? Como que a gente resolve uma função do segundo grau? Então, o Danilo foi trazendo aqui os passos que ele foi desenvolvendo, né? E o primeiro passo é nós pensarmos quais são as raízes de uma função do segundo grau, né? As raízes aqui, neste caso, vão ser dadas pelo 0 e pelo 20, é isso? Alguém confirma? 0 e menos 20? Menos 20 ou mais 20? Renato. Mais 20, certo. Mais 20. Então, nós temos duas raízes aí, que é o 0 e o 20. A partir das raízes, né, o que eu também preciso para determinar, né, pensando aí na função do segundo grau, tenho que olhar o valor do A, que é o coeficiente, né, no nosso caso aqui é negativo, então vai caracterizar que a nossa parábola vai ter a concavidade para baixo de uma função do segundo grau, e ainda é importante a gente saber onde que está o nosso vértice, né, que vai ser então o ponto de máximo da nossa função. E aí eu já fiz aqui, trouxe para vocês, né, construir lá no GeoGebra, rapidamente, o gráfico da nossa função, em que eu tenho aqui as nossas raízes, certo? Que é o 0 e o 20, e a nossa parábola com a concavidade para baixo, que vai ter o vértice no ponto 10 e 200. Ou seja, quando o meu x, que é a medida do meu lado, assumir o valor de 10, eu vou ter, então, a maior área,
né? A maior área que esta piscina, a maior área não, desculpa, maior volume. O maior volume que essa piscina vai chegar, então, é o volume de 200 metros cúbicos, certo? Então, olha só, antes, eu acho que foi o Cassiano que comentou o seguinte, não pode ser 10, prof. Não pode ser 10, porque senão vai ser um quadrado, um cubo, correto? Na verdade, é um cubo, né? Um dos lados, no caso, dois lados vai ser duas áreas. No caso, a área das duas bases vão ser quadrados, né? Uhum. Assumindo que o 2 seria a altura do paralelepípedo. E aí eu te o problema dizia que tinha que ser um retangular, né? E aí eu pergunto, o fato de ser aí a base quadrada não se encaixa num retângulo? Todo quadrado é um retângulo, né? O quadrado é um retângulo? O retângulo não é um quadrado, né? Mas todo quadrado é um retângulo, lá da geometria, né? Então, por conta disso... da geometria. Hã? Aí já essa definição que o quadrado também é um retângulo já me escapou da geometria, que isso aí eu vi em 99 a última vez. Enfim, não vamos falar datas, Cassiano. Mas é isso, né? Todo quadrado é um retângulo. Então, por isso que a gente vai assumir que o x vai ser 10. Mas o teu raciocínio estava perfeito, tá? Tu foi trazendo os elementos aí para pensar nesta resolução, né? E que aí não poderia ser 10 porque vai ser um quadrado. Mas como temos lá da geometria, todo quadrado é um retângulo, então, no caso aqui, quando x for 10, né? Eu vou ter uma piscina com o maior volume possível, que é o volume de 200 metros cúbicos. Aí eu já não lembrava de máximo e de mínimo, por isso que eu não encontrei. Muito bem. Eu fiquei aqui na dúvida, e só para a gente entender também como é que o Danilo encontrou o 720. Foi você, né, Danilo? Deixa eu voltar aqui. Foi. Como que tu resolveu isso e chegou no 720? Vamos pensar. Porque isso, gente, esse movimento, enquanto o Danilo vai trazer ali, esse movimento de ouvir um aluno, ouvir outro, isso faz parte da resolução de problemas, né? Então, olha só, o que o Cassiano trouxe ali, né? Eu posso trocar os nomes, gente. Mas o que o Cassiano trouxe, não pode ser 10, prof, né? Mas ele foi construindo um raciocínio, né? E ainda justificou por que não era 10. E aí eu voltei aqui. Por que pode ser o 10? Né? Então é importante esse movimento da gente ouvir os alunos, prestar atenção no raciocínio deles. O que eles fizeram, o que eles não fizeram. Mais uma coisa, um problema, né? Eu já falei antes, tem problemas que vão ter mais de uma resposta, né? Não vai ser apenas uma única resposta. Vão ter N formas de resolver. Tá? Esse próprio problema aqui que vocês foram pensando, teve alguém que não visualizou ou não pensou que eu tinha uma função do segundo grau e que eu teria uma parábola para representar essa função? Ou todo mundo pensou nisso? Porque eu vi ali, tanto o Cassiano quanto o Luiz Alberto foram pensando em que possíveis valores o X pode assumir, né? E a partir disso, eles foram construindo aí um raciocínio para chegar que um valor poderia ser ou outro não, né? Então aqui, estava agora pensando, né? Inclusive a gente tem um erro aqui nesse gráfico, pensando neste problema, porque eu não poderia ter valores aqui... Deixa eu voltar aqui eu não poderia ter, né, gente, eu não poderia ter no gráfico esses valores aqui menores do que 0, né? Porque eu estou falando de um volume, de uma piscina, então a gente sabe que não existe valor negativo, nem para cá e nem para cá, né? Se eu pensar no domínio dessa função, o domínio da função vai ser de 0 a 20, e ainda aberto,
né? A mesma coisa com relação à imagem. A imagem correta, né? Pensando neste problema da piscina, seria do 0 até o 200. Tá? Então, é importante também a gente ir refletindo isso enquanto professor, certo? Bem, a partir dessa ideia, né, de vocês terem pensado aí sobre esse problema, eu vou passar para o próximo slide para falar um pouquinho mais e melhor sobre a metodologia de resolução de problemas. Então, o que a professora Nushik, né, e outros autores aí, o que eles trazem para nós? Por que? Observem que o nome é Ensino, Aprendizagem, Avaliação de Matemática. Por que através da resolução de problemas? Então, ela diz o seguinte, que apesar de tantas pesquisas já realizadas e de sua inquestionável importância na formação escolar, a forma de incorporá-la de modo a promover uma significativa e efetiva aprendizagem ainda não está clara para os professores de matemática. E esta fala, né, que ela traz, vem um pouquinho do que eu falei lá no início da aula. O que é um problema? O que caracteriza um problema? Tá? Nesse sentido, então, já trouxe um pouco dos movimentos que aconteceram ao longo da década de 80 até 2000, e a gente tem três diferenças, vamos dizer assim, quando eu falo ensino de matemática e resolução de problemas. De que forma isso acontece? Então, eu posso ensinar sobre resolver problemas, que é aquilo que o professor Jorge Polier trouxe lá na década de 40, que é pensando na resolução de problemas como um conteúdo, né? Então, quais são os passos que eu tenho que aprender para saber resolver problemas? Então, isso é ensinar sobre a resolução de problemas. Eu posso também ensinar para resolver problemas, que é quando eu vou lá desenvolver uma parte teórica referente a um determinado tópico da matemática e vou propor problemas para os alunos como uma aplicação do que foi estudado. Isso muitas vezes acontece, né, e acaba tendo aí uma confusão que daqui a pouco esses não são efetivamente problemas conforme as autoras trazem, né? Mas daqui a pouco são atividades, listas de exercício que eu vou trabalhar, né, de forma contextualizada, muitas vezes, a partir de um conteúdo já trabalhado. E o que as autoras trazem, né? Como é que eu vou ensinar através da resolução de problemas? Quando a matemática e a resolução de problemas são construídas mútua e continuamente nessa concepção. Isso foi evidenciado lá nos standards em 2000, nas orientações curriculares brasileiras, né, nos PCNs, e também a BNCC traz muito isso da questão da resolução de problemas. Quando eu falo, olha, eu tenho um problema e resolver ele é um ponto de partida para me ensinar matemática. Então, esse último problema que a gente resolveu aí da piscina, gente, olhem que problema rico para mim pensar em abordar, em iniciar a função do segundo grau com os meus estudantes, né? Então, que daqui a pouco eu vou ter várias resoluções, daqui a pouco vai ter estudante que vai pensar em ficar jogando os valores para X, construir uma tabela, chegar, né, no 10 ou na proximidade com o 10. Então, pegar a resolução de problemas e a partir daí conseguir desenvolver um conteúdo da matemática. Então, nós temos aqui uma complexidade quando eu penso na questão do ensinar, em que eu saio da transmissão do conhecimento de um conteúdo matemático para um movimento em que o aluno é o protagonista, né? Então, o aluno é o protagonista e ele vai fazer na prática, vai desenvolver isso. E aí a gente tem as sugestões, né? Os jogos que a gente já estudou, a gente vai ter as tecnologias, vamos ter a modelagem matemática que a gente ainda vai ver, a investigação, projetos, né? Entre outros. Em que eu vou ter, né? Qual é o meu foco agora? É a aprendizagem dos meus estudantes a partir da própria construção dos conceitos, né? Deles próprios, a partir do que a gente vai trabalhando em sala de aula, mas não enquanto um transmissor do conhecimento.
o professor aqui, né, vai tendo essa nova função, podemos dizer assim, de um mediador, né, e do aluno ser o construtor do seu próprio conhecimento, né, do fazer diariamente. Então, por que ensino, aprendizagem e avaliação da matemática através da resolução de problemas? Entendendo, então, que eu ensino, os meus alunos aprendem e, ao mesmo tempo, eu vou avaliando. Isso tudo acontece de forma integrada, porque a avaliação, ela não é somente aquela prova ao final do trimestre. Não. A avaliação é algo que é contínuo, é formativo, né? Ela vai acontecendo durante todo o processo. E quando eu penso na resolução de problemas, mais ainda, né? É um movimento contínuo de ver os alunos fazendo aquilo acontecer, se apropriar dos conceitos matemáticos que eles mesmos vão construindo, né? O Van der Waal sinaliza a importância de planejar e selecionar tarefas de modo que os estudantes aprendam matemática num ambiente de resolução de problemas e a habilidade de integrar a avaliação ao processo para aumentar a aprendizagem e aprimorar no dia a dia o ensino. O Shimizu, que é um outro autor, vai dizer que a resolução de problemas é sim um veículo para o ensino de matemática. E a nossa grande autora aí, né, professora Onushiki, ela vai dizer que para que uma atividade se constitua de fato como um problema, o professor não pode prescrever aos estudantes os métodos ou as regras específicas para que se obtenham a solução. Isso é muito importante, gente. A resolução de problemas tem isso, né? Nós, enquanto professores, muitas vezes temos uma ânsia de querer passar um conteúdo, né? E a resolução de problemas diz o seguinte, olha, deu problema para os alunos e a gente precisa dar tempo para eles pensarem, para eles terem uma estratégia de solução, de resolver aquilo. Isso de forma individual, em grupos, né? Então, a gente precisa, sim, fomentar esse tempo para eles construírem os seus conhecimentos, tá? Por quê? Desse modo, um problema se configura na relação com o resolvedor, de tal modo que, se ele já conhece ou tem memorizado tais modos de resolução, ou não está interessado na atividade, não será para ele um problema. Quando eu trabalho isso na licenciatura, eu sempre evidencio que é muito importante, né, a gente compreender o nível do nosso aluno, certo? E o problema que eu vou dar para ele. Por quê, gente? Daqui a pouco o que é problema para mim, não é problema para vocês. O que é problema lá para um aluno do 7º ano, não é problema lá para o aluno do 2º ano do ensino médio. Então, a gente precisa, enquanto professor, ter esta noção, né, de o que eu vou propor para o meu aluno que é problema ou que não é, certo? Trabalho lá com os anos iniciais do ensino fundamental. O que é problema para aqueles meus alunos? Daqui a pouco, coisas que são muito simples para mim, enquanto professora, vão ser um problema para esses estudantes. Então, a gente precisa ter esse olhar, né, de fazer os nossos estudantes o que é um problema para eles, tá? Nesse sentido, ainda trazendo as professoras, Onushiki e a Levato, elas vão trazer que existem 10 grandes etapas quando eu vou pensar na resolução de problemas, né, em ensinar matemática através da resolução de problemas. Primeiro é a proposição do problema, né? Elas defendem essas 10 etapas, tá? Propor um problema, então, dar um tempo para que os alunos façam uma leitura individual desse problema, né? Que eles busquem entender, compreender o que esse problema traz. Porque, fazendo um parênteses aqui, né? Lembrando, a gente vai ter problemas daqui a pouco que podem ter dados sobrando, dados faltando, que daqui a pouco eles precisem recolher algum dado.
eu vou ter diferentes tipos de problemas. Então, é importante dar um tempo para o aluno fazer a leitura individual. Posteriormente, fazer uma leitura em conjunto, né? Daqui a pouco, assim, sinalizando pontos mais importantes para eles olharem, né? Fazer os estudantes pensar sobre esse problema num âmbito mais coletivo. Depois, gente, né? Deixar os alunos resolverem o problema, tá? É preciso deixar resolver. E nesse processo que eles estão resolvendo o problema e observando, daqui a pouco eu estou trabalhando em grupos, elas também colocam a importância disso, né? Estou ali num grupinho de 3, 4 estudantes e observando e incentivando. Olha só, né? Tu vê, passou por um grupo, viu que não está saindo nada, né? Daqui a pouco dá uma dica, dá um incentivo para fazer com que eles, né, saia algo aí do problema, escutar eles, ver o que eles estão trazendo. Depois, gente, o 6º passo, registro da solução na lousa. Então, o grupo aqui conseguiu desenvolver. Vem cá, grupo, vamos fazer no quadro. Outro grupo, isso é o movimento da plenária, né? Do que está acontecendo. E aí ter um consenso. Temos um consenso? Será que isso está certo? Essa resposta aqui é a mais adequada? Resolvemos o problema? Depois disso, né, de ter esse consenso, a formalização do conteúdo, né? Então, realmente formalizar o conteúdo. No nosso caso aqui do problema que a gente acabou de fazer, vamos formalizar esse conteúdo de função do 2º grau. Que a partir disso, desse gráfico, do que foi feito, né? O que a gente pode tirar disso? Vamos formalizar o que é essa tal dessa função do 2º grau, certo? E, como uma 10ª etapa, então, a proposição e a resolução de novos problemas também são trazidas pelas autoras. Importante, gente, que a Levato ela vai defender essa metodologia, de que a metodologia pela concepção através da resolução de problemas inclui as demais, né? Então, tanto para quanto sobre estão dentro do através. E que os alunos podem aprender tanto sobre RP, quanto aprendem matemática para resolver novos problemas, enquanto aprendem matemática através da resolução de problemas, né? Então, isso tudo está dentro aí deste movimento que a gente tem. Potencialidades da resolução de problemas. Os alunos, então, serem protagonistas do seu aprendizado, né? Porque o método de resolução ainda é desconhecido e evidenciam os conhecimentos prévios para resolver essas questões. As avaliações podem ser diferenciadas, né? Então, o professor ele pode acompanhar o desenvolvimento durante esse processo, isso é bem importante. E, como eu falei anteriormente, né? Ouvir enquanto professor, né? Prestar atenção nas outras soluções que vão ter, né? Nas formas de pensar dos nossos estudantes. Isso vai desenvolvendo o pensamento lógico e crítico, de trabalhar em grupo, de ter autonomia e confiança, né, gente, para resolver problemas tanto dentro aqui da escola quanto fora, que a gente sabe que são inúmeros, né? A gente vivencia diariamente problemas, né, mais fáceis, mais difíceis para serem resolvidos, mas a gente tem que estar sempre aí tendo habilidades de como resolver problemas. Desafios, né, que existem quando a gente fala em abordar a matemática através da resolução de problemas. Então, pensar em problemas que estejam ligados com a realidade dos alunos e que, ao mesmo tempo, podem testar os seus conhecimentos sobre um determinado conteúdo que será trabalhado. Então, isso não é tão simples assim, né? E aí vem aquela questão de ser um problema para os alunos. A insegurança dos professores ao passar para os alunos um problema que pode ter várias interpretações e resoluções, tá? A nova postura investigativa dos alunos, né, que se tornam ativos. Então, os meus alunos, eles vão ter que ir resolvendo, me falando, pensando, né? Então, eu saio daquela abordagem
daquele aluno passivo, né, para um aluno mais ativo. E aos poucos ele vai se envolvendo cada vez mais, né? A questão da falta de interesse dos estudantes e da motivação, esse também é um problema. Então, por isso o grande desafio de conseguir levar um problema que de fato seja um problema e que motive eles a quererem resolver, né? E também é um desafio a questão do pouco conhecimento prévio em relação ao conteúdo, né? Isso também pode ser um problema que surja no decorrer da nossa atividade, certo? Então, gente, teria algumas coisas dos PCNs, da BNCC, mais um problema que eu tinha colocado aqui para a aula, caso desse tempo. Mas eu pergunto para vocês, né? O que vocês têm aí de dúvida daqui a pouco, ou de alguma questão que tenha ficado, que vocês não tenham compreendido? Ou está tudo certo? O que vocês me dizem? Eu acho que deu para ter pelo menos para mim, assim, deu para ter uma noção um pouco diferente do que estava tendo sobre essa utilização dos jogos, da resolução de problemas também, a partir daquilo que a gente tinha no material. Ali, agora com a aula aí, o uso desses jogos mentais e desses problemas também, deu para ter uma ideia de algumas maneiras diferentes de trabalhar também, né, nesse tipo de conteúdo. Muito bem, Cassiano. Na real, aqui, primeira coisa, né? Falamos de jogos lá no nosso primeiro módulo, né? Com um olhar para os jogos, né? Como pensar, como utilizar o jogo em sala de aula. Agora a gente já está com foco maior na resolução de problemas, né? Mesmo que as duas coisas possam andar juntas, né? Principalmente quando eu penso num jogo que eu preciso ir resolvendo pequenos problemas ao longo de um jogo para ser um ganhador, né, desse jogo. Então, a resolução de problemas, essa metodologia, enquanto ensino, aprendizagem e avaliação de matemática através da resolução de problemas, que é trazido pela professora Lourdes Onuchik e pela professora Levato, né, e que vocês vão ver é uma live, na verdade, né, que é trazida, que eu coloquei lá como material, elas vão especificar muito bem, né, essa questão de, a partir da resolução de problemas, a gente conseguir desenvolver um conceito matemático, né? Então, pegando o exemplo ali da piscina, é um problema para ser resolvido, para ser pensado, e a partir dele, né, dessa construção que vocês são professores, vocês já viram função do segundo grau, já sabem como resolvê-la, né? A gente vai partindo para chegar nela e na resolução do problema. Pense em alunos que ainda não viram função do segundo grau. É um problema que eu consigo, a partir dele, ir desenvolvendo, né, o caminho para se chegar na função do segundo grau. E muitas vezes, né, gente, a gente chegar aí até mesmo numa questão de, eu nunca vou usar isso, para que eu vou usar isso? Para que saber a Bhaskara? Né? Que a gente muitas vezes escuta essa pergunta dos alunos. Então, quando eu parto de um problema, eu já consigo mostrar para os alunos, olha, problema interessante, uma piscina, um engenheiro, como determinar, ele tem um tamanho lá, o que ele pode fazer, né? Se ele cavocar um pouco mais esse terreno, eu quero ter um maior volume de piscina, né? Eu quero ter um piscinão dentro da minha casa. Como fazer isso? Tá? Então, é nesse sentido que a resolução de problemas, ela vem aí para nos possibilitar ser um início, né, importante para a gente começar a nossa aula e desenvolver os conteúdos, né, e fazer com que os nossos estudantes compreendam e vão avançando na matemática. Danilza, por favor, fique à vontade.
Professora, olhando assim para o lado da pedagogia, né, que é no meu caso, essa questão da resolução de problemas, como é que seria usado para as crianças do ensino fundamental, os anos iniciais da educação infantil? Vamos pensar, como que tu trabalha, Danilza? Assim, no momento eu não estou com o componente curricular matemática, mas eu já trabalhei com matemática em outros anos passados. E assim, eles têm muita dificuldade nas operações básicas, né? Soma, somente divisão. E essa questão da resolução de problemas, como é que seria trabalhado? Porque eu vi aqui que, pelo que eu entendi, você tem um conteúdo que pode ser explorado em vários assuntos, não é isso? Aí, no caso da pedagogia, voltando para o lado da pedagogia, como é que eu ia trabalhar essa questão da resolução com esses conceitos matemáticos para eles? Né? Eu acho que aqui vem uma coisa que eu falei antes, né? Que daqui a pouco, o que, no caso aqui, né? Pensando lá nos anos iniciais ou na educação infantil, para mim isso não será um problema. Para ti também não, provavelmente. Mas o que é um problema para o meu aluno? Então, é um problema para o meu aluno quando eu penso, não tem nenhum material manipulável aqui, mas se eu parar para pensar e ter, aqui, deixa eu achar, 20 tampinhas de garrafa para mim dividir em 4 pessoas. Por exemplo, né? Pensando aqui rapidamente. São problemas que para nós são fáceis, mas como que o meu aluno vai compreender o conceito da divisão para compreender como que eu divido? Eu preciso começar com valores pequenos. Como que eu divido, 6 figurinhas em 3 alunos? Como fazer esse processo? Então, é importante que ele compreenda o que é o dividir, né? Então, começando com, daqui a pouco, materiais palpáveis, né? Que eu gosto muito de trabalhar com materiais manipulativos nos anos iniciais, eu acho que ele é essencial, né? Para a gente construir as noções, a mesma coisa na multiplicação. Quanto é 2 vezes 3? Como organizar, como representar isso? 2 vezes 3 é diferente de 3 vezes 2. Numericamente é o mesmo valor, mas se eu fazer uma representação geométrica, isso vai ser diferente. Eu terei 2 retângulos diferentes, de base e altura diferentes, tá? Então é nesse sentido de pensar em levar pequenos problemas para nós, né? Mas conseguir desenvolver com esse olhar, com esse foco com os estudantes dos anos iniciais. Respondi a tua pergunta? Sim. É muito isso, assim, né, Denilza? Não vai ter uma única resposta, né? Mas eu vejo, assim, ó, a importância da gente pensar em 3, 4 problemas, né? E ir desenvolvendo aos poucos até chegar... Outra coisa, né? Chegar na divisão, né? Não chegar e dizer, olha, a gente divide assim e aí vou dar um problema. Não, fazer esse movimento contrário, né? Eu vejo que a maioria dessas metodologias que a gente estuda para ensinar matemática, elas vêm nessa ideia, né? Nessa perspectiva de, olha, vamos pensar primeiro para depois chegar numa definição de o que é a divisão, certo? Como que eu divido, como fazer isso? Então é muito nisso. Agora, Danilza, pensando, eu lembrei aqui que tem um vídeo que fala sobre resolução de problemas, tá? Nos anos iniciais. Eu vou encontrar ele e vou postar para vocês como material lá também, tá? Que vai te ajudar bastante, eu acredito. Certo, gente? Mais alguma questão, alguma pergunta? Se não, né? Primeiramente dizer que gostei muito, né, dessa interação hoje de vocês. Estivemos aí em torno de 7, 8 estudantes, mas muito, muito participativos. Gostei muito, tá? Espero que a gente tenha aí aproveitado o nosso momento. Se tiverem dúvidas, questões, mandem, né? Vão me perguntando, fiquem bem à vontade, tanto lá no chat,
no chat não, né? Como mensagem ou lá nos fóruns abertos. A nossa tarefa desta semana ela é mais simples, né? Pensei aí, dar uma balanceada, né? Então, é um questionário sobre a resolução de problemas. É importante vocês assistirem aí todos os materiais que são obrigatórios e fazerem a leitura, porque vai ter perguntas sobre isso, tá? Mas é uma tarefa um pouco menos trabalhosa, eu diria, né? Enfim, desejo uma boa noite para vocês, tá? E qualquer coisa eu sigo à disposição, tá bem? Vou parar a gravação. Uma boa noite e uma boa semana para vocês. Boa noite, boa semana.